Salmos 29, verso 4. Senhor, eu te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor me concede. Peço a tua graça, bondade sobre a minha vida. Peço a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que possamos nesta manhã meditarmos na tua palavra e termos a tua palavra como boa semente no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Salmos 29, verso de número 4. Hoje Deus vai falar um pouquinho conosco sobre ouvir a voz de Deus. Amém, igreja? Nós vivemos num tempo onde muitas vozes se levantam para confundir a voz de Deus, para tirar do nosso coração aquilo que Deus tem falado conosco. Está ali, né? E eu vou seguir aqui na minha Bíblia, depois a gente lê junto pelo telão. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Amém? Aqui o salmista vai falar, se você depois quiser meditar na sua casa, sobre o poder da voz de Deus na natureza, sobre o poder da voz de Deus na vida dos animais, tá? Mas eu peguei só esse versículo aqui. Então, a voz de Deus é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Poderosa, o que é? Uma voz forte. A voz de Deus é uma voz forte. Majestosa, é uma voz cheia de grandeza, de soberania, uma voz superior. É isso que o salmista está dizendo, que a voz do nosso Deus, ela se diferencia de todas as demais vozes que nós podemos ouvir, tá? E é uma voz que ela não é só forte, ela é soberana. Quando o nosso Deus fala, as demais vozes têm que se calar diante da dele. É isso que o salmista está dizendo. Então, nessa manhã, o que Deus quer falar conosco? Quantas vezes Deus fala conosco, depois a gente vai ver como que Deus fala conosco, e a gente, por ouvir outras pessoas, a gente não dá ouvido à voz de Deus. Quantos filhos, por não dar ouvido aos pais, entram em problemas, entram em confusões, deixam de ser abençoados, porque a voz, o mundo, né, fala, né, a voz do pai, da mãe, principalmente da mãe, né? As pessoas costumam dizer que a voz da mãe é a voz de Deus. Quando a mãe fala algo com o filho não ouve, depois ele volta com aquela carinha, né? Ah, e a boca da senhora, eles têm mania de falar isso. Quem tem filho aí já grandinho, né? Quando a gente fala, é a culpa da boca da senhora. Olha lá, ela rindo. E ela, na minha casa, às vezes eu falo, ai mãe, não vai dar mesmo, é a boca da senhora, mas não é, né? Porque depois do amor de Deus é o amor de mãe. Quantas pessoas, por dar ouvido a amigos, hoje estão enroscados aí na vida? Quantos homens casados, por dar ouvido aos amigos, estão com o casamento por um fio? Outros, o fio já até arrebentou. Quantas mulheres, por ficar dando ouvido às amigas, às conhecidas, a parentes, estão com o casamento destruído, estão com amizades destruídas. Então, a voz que nós ouvimos, ela é muito importante para a direção da nossa vida. E Deus falou comigo muito antes, eu nem sabia que eu ia estar ministrando. 3 dias antes do pastor falar comigo que ele estaria indo descansar, né? Deus estava falando comigo sobre ouvir a voz dele. Porque nós vivemos num tempo que tem muitas vozes. A mídia está aí, a mídia, Instagram, Facebook. Fala, se a gente ficar olhando tudo que a gente vê, a gente não sai de casa, a gente entra num pânico total, tanto que a maior doença agora do século 21 é a ansiedade do amanhã. O que vai acontecer amanhã, tá? E não se sinta, eu tenho um problema com ansiedade. Não, todo mundo tem um pouco de ansiedade com o amanhã. Por quê? Pelo que nós ouvimos, né, da mídia, de situações aí.
E aí Deus foi tratando ao meu coração, nós não vamos ler, mas tem pessoas que anotam. Em 1 Reis, no capítulo 13, a partir do verso 11, vai falar, eu acho que a maioria que já ouviu falar, do profeta velho e do profeta novo, né? Alguém já ouviu falar dessa história na Bíblia? Alguém já ouviu falar? O irmão André já ouviu, porque já leram a Bíblia várias vezes. Mas eu acho que a Roseli, né? Que Deus quis falar sobre isso? O profeta velho e o profeta novo. O profeta novo, ele tinha recebido uma palavra de Deus, para que ele fosse levar uma palavra para o rei da época, que estava levantando muitos altares. E Deus disse para ele, você vai levar a palavra para esse rei, mas você não vai parar em lugar nenhum, você não vai comer, você não vai beber, e nem voltar pelo caminho que você foi. E o moço foi. Fez exatamente como o Senhor havia falado com ele. Mas os filhos desse profeta velho chegou em casa e contou para o pai. Pai, foi um profeta, falou com o rei. Jeroboão lá, né? E isso, o pai dele, cadê o profeta? Cadê o profeta? Foi embora. O pai dele, do profeta velho, falou assim, arruma aí o jumentinho para mim que eu vou atrás dele. E quando ele chegou, o profeta novo estava sentado. Aí ele chamou o profeta e falou, vamos na minha casa tomar água, comer, beber. E o moço disse assim para ele, não, porque o Senhor falou comigo que era para mim vir, fazer, entregar a palavra para o rei, não parar em lugar nenhum e voltar, como diz, né, os mais velhos, no mesmo rastro que eu vim, eu vou voltar, né? E aí o profeta velho virou e falou assim para ele, não, mas um anjo do Senhor falou comigo, que era para você ir, ou seja, ele mentiu, né, irmão André? E o profeta novo foi. Quando ele chegou, ele estava comendo e bebendo, igreja. Deus veio pela boca do profeta velho e falou, como você não obedeceu o que eu havia dito, você vai morrer. E nem enterrado com a sua família você será. Vocês estão percebendo? Quando Deus fala conosco, igreja, se Ele tiver que mudar alguma coisa, Ele mesmo vai falar novamente conosco. Vocês percebem? O moço ali, ele viu que aquele homem era um profeta mais velho, tudo. Ele preferiu ouvir o profeta mais velho, que era um homem igual a ele, do que continuar com a voz do Senhor que havia dado uma ordenança para ele. O que nós temos que entender? Muitas vezes Deus nos dá uma palavra, nos dá uma promessa, aquilo arde no seu coração, você está ali trabalhando sobre aquilo, sobre aquele sonho, você coloca uma meta e tem uma visão, que é a lição que nós estamos na escola bíblica, mas aí vem alguém que aparentemente é mais velho, e vem e fala com você, você nem busca de Deus para saber, e muda toda a sua rota, mais ou menos isso. Outro exemplo que o Senhor trouxe ao meu coração, que está em Gênesis no capítulo 15, no verso 4. Quando Deus fez a promessa para Abraão, que Abraão teria um filho. Aí no verso 15, no capítulo 15, no verso 6, a Bíblia diz que Abraão creu no que Deus falou. Só que daqui a pouco, Sara veio e falou para ele, né, no capítulo 16, para ele deitar com Agar. E nem preciso falar para vocês que Israel está colhendo. Né? Toda essa confusão se dá por isso. Que Israel é o filho da promessa, né? Que é Isaac. E o tal de Ramá lá, que ainda tem uns doidos aí que apoia, né? A doideira, não sei. Tem gente que não é normal da mente. Vem da descendência de Ismael. Por quê? Porque Deus deu uma direção para Abraão. Que ele teria um filho. Ainda ele fala, não, eu não tenho filho, tenho meu servo, esqueci lá o nome dele agora. Né? Não é ele. É um filho que eu vou dar para você e da sua mulher.
E aí, comenta com Sara, da promessa, porque Deus é assim, quando Ele nos dá uma promessa, Ele vai trabalhando na nossa vida para que a gente tome posse dessa promessa. Com certeza, Ele estaria dando outras coordenadas para Abraão, para que a promessa se cumprisse, né? Porque Deus conhece tudo, conforme o Salmo 139. Ele estaria falando para Abraão: Abraão, essa noite você entra na barraquinha e faz uma festinha com Sara, que vai nascer o neném. Mas ele não teve paciência e deu ouvido para quem? Para a mulher dele, e se deitou com Agar. O que aconteceu? Deus mudou a promessa? Não, só retardou a promessa. Ficou mais tarde, porque ele deu ouvido para a mulher dele. Ele não guardou o que Deus tinha falado com ele, né? E aí o que acontece? No capítulo 18, Deus fala novamente com Abraão, né? Ele envia os mensageiros, o Senhor, e ali eles comem tudo, e aí ele fala: cadê Sara, sua mulher, que você já conhece? E vem e confirma a promessa, e Sara ali começa a rir, e aí fala: por que ela está rindo? Ela fala: não, eu não estou rindo. Quantas vezes, né, nós também, Deus está falando que nós estamos duvidando de algo, e a gente põe aquela pose de santão, né? Não, eu acredito em tudo, mas Deus está falando conosco, que deem um pouquinho de incredulidade. E aí no verso 18, no verso 14 aqui, ele fala o que para Sara? O mesmo que foi falado para Maria quando ela foi gerar Jesus, né? Haverá alguma coisa impossível para Deus? E dali você já vê. O que Deus está falando conosco nesses versículos é para a gente tomar cuidado. O que Deus tem falado com você, você continue firme no que Ele tem falado para você. Se Ele tem falado que vai salvar, não vai, porque quanto tempo que você está buscando salvação? Está cada dia pior. Se eu sou você, muda a sua oração, o seu jejum, as suas consagração para outra situação. Fique firme naquilo que Deus tem colocado. Se a sua vida sendo transformada, não importa quantas vezes você caia. O importante é você permanecer em Cristo, permanecer na presença dEle. Permanecer dizendo: Senhor, eu quero mudança de vida. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero ser uma pessoa onde o caráter de Cristo é visto em mim. Você não pode deixar outras vozes. E quando eu falo outras vozes, pode ser de pessoas e pode ser vozes nossas mesmo. Porque nós temos o nosso eu. E muitas vezes Deus fala conosco: perdoa. O nosso eu fala: eu não vou perdoar, já perdoei 70 vezes 7. Deus fala: tem misericórdia. Você fala: eu ter misericórdia? A pessoa procurou isso e eu vou ter misericórdia dela? Porque Deus diz o que para nós? Quando nós temos misericórdia, quando nós precisarmos de misericórdia, nós também alcançaremos misericórdia. Coloca aí uma, agora a gente vai ler esses versículos. Deuteronômio 28. É um livro que a Roseli ama, né? Toda a pregação dela, ela punha Deuteronômio, né? Porque Deuteronômio foi um livro que fez milagres na vida da Rose. Ela gostava de descrever as bênçãos. E veja o que a Bíblia fala. Deuteronômio 28, verso 1. E coloca para mim na versão ARC, Almeida, Revista e Corrigida, por favor. Na Almeida, Revista e Corrigida, tá? Deixa eu abrir aqui no meu celular, porque eu encrepou ali. Quando encrepa ali, fica ruim, viu, gente? Mas Deus é fiel. Eu vou colocar aqui para nós lermos como fala essa versão. Eu gosto muito dessa versão. Conseguiu? Não, na Revista e Corrigida. Pode ser. Eu gosto mais na Revista e Corrigida. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Você vê, ouvir, cuidado para guardar
o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra. Você vê? E na Almeida Revista Atualizada, fala assim, se atentamente. Porque às vezes a gente ouve Deus falar, mas não atenta para os detalhes do que Ele está falando. A gente precisa atentar para os detalhes do que Deus está falando. Então, na Revista Atualizada vai falar, se atentamente ouvires a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente vem, Deus fala conosco, e quando a gente sai daquela porta para fora, se alguém perguntar, o que Deus falou hoje? Sabe que eu não lembro? Eu só vi que o pastor Marcos estava bem engraçado, viu? Eu só vi que o músico deu uma desafinada. Eu só vi que o pastor se perdeu na letra. Mas não atentou para aquilo que Deus falou. E você vê que a palavra está dizendo, se atentamente ouvires. E aí depois em Deuteronômio, Deus vai falando várias bênçãos decorrente da obediência, da nossa atitude. E se você depois do verso 13 for ver, as maldições são maiores. Né? Se você já teve curiosidade de meditar em Deuteronômio 28, você vai ver que tem situações aí que a gente acha corriqueira, que muitas vezes pode ser maldição. Por exemplo, piolhos, está lá. Sarna, está lá. Muitas coisas que a gente vê aí corriqueira, a gente vai, compra remédio, isso e aquilo, antes de orar, ou antes de ouvir Deus, e às vezes é uma maldição que está se alojando ali. É só você ir para Deuteronômio, tem muita maldição. É que o povo de Deus, por não estudar, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a igreja, os filhos de Deus, prefere muitas vezes um evangelho, como eu e o Wesley conversa bastante, que é aquele de comichão, que está lá em Timóteo. Mas esquece que o nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é um Deus que nos protege e nos defende, mas também é um Pai que nos corrige. Como que Ele nos corrige? Quando Ele tira a mão de cima de nós, a mão da proteção, e permite que algo venha contra nós. E isso é bíblico porque o povo de Israel passava por isso. Se o povo dele, os filhos dele passavam por isso, que dirá nós que somos filhos adotados. Se você não sabia disso, vai lá em Romanos que Paulo te explica muito bem. Que nós somos adotados, que nós somos enxertados. Paulo nos chama de sabugeiro, né? Que somos enxertados. Olhe como você tem motivo para ter um coração grato a Deus. Deus, por amor, nos adotou como filho e nos trata como filho. Vamos voltar aqui. Então, você está entendendo, igreja? Quando Deus te dá uma promessa, só Ele pode vir falar para você. Só Ele pode mudar aquilo que Ele falou. E é difícil Deus mudar algo que Ele falou para a gente. Se Ele fala que vai salvar, Ele vai salvar. O que acontece é que nós, muitas das vezes, desistimos de permanecermos buscando aquela promessa. Porque nós não acreditamos, porque nós olhamos para o tempo, porque nós olhamos para as circunstâncias, porque nós olhamos para a dificuldade, e ali nós desistimos. Quando Abraão e Ló foram se separar, pela lógica, Abraão, por ser mais velho, tinha que escolher primeiro. Mas Ló quis escolher. E Ló escolheu o que os olhos dele viu. E ali ele olhou ali e escolheu o lugar lindo, né? Que você sabe que depois foi até destruído por fogo, né? E Abraão ficou com o que restou, que não tinha nada. Mas daquele nada, Deus exaltou Abraão. Porque ele falou, quando ele ouviu que Deus falou para ele, sai da sua terra e da sua parentela e vai para onde eu vou te levar, que ele iria abençoar. Abraão creu e foi. Quando ele ficou com o pior lugar, ele continuou crendo.
Então você precisa desenvolver isso de ouvir a voz de Deus. Porque quantas pessoas, igreja, que largaram, deixaram Jesus, deixaram a fé, por causa de ficar correndo atrás de revelação. De um que revela, de outro que revela, e não era Deus falando. Ai, mas como que Deus permite? Deus permite. Deus permite. Você foi estudar a Bíblia, tem uma parte aqui no começo, que está vindo agora aqui para mim, onde Deus colocou o espírito da mentira na boca de um profeta. Por quê? Porque o rei queria ouvir aquela mentira. E aí esse demônio chegou diante de Deus e Deus falou, pode falar pela boca do profeta essa mentira. Pode falar, porque é isso que o rei quer ouvir. Você vê como é importante ouvir Bíblia, ler Bíblia, estudar Bíblia? Porque Deus foi lá e falou, pode, espírito da mentira, entra na boca do profeta e vai falar isso para o rei. Não permitiu aqui com o profeta velho? Quantas pessoas? Aí como não foi Deus que falou, a pessoa não encontra graça para prosseguir. Porque Deus vela por cumprir a palavra dele. Porque às vezes a pessoa está precisando ouvir uma palavra de correção antes para receber a palavra da bênção. Mas aí ela vai lá, o irmão roda e vira e pula e dá uma palavra de vitória e a pessoa está com a vida dela, que é só a misericórdia de Deus. Quando você vai em Isaías capítulo 1, você lê do 1 ao 19, todo mundo gosta do 19. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se você ler do 1 ao 18, Deus está falando com o povo de Israel, que Deus está cansado. Quando aquele povo se reúne, que eles precisavam se consertar. Então nós precisamos ter esse entendimento. Porque Daniel fala, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Então quando a pessoa vai buscar algo, ela tem que saber o quê? Está falando só coisa boa para mim, mas minha vida está aqui, é só Jesus na causa? Até o puleiro do galinheiro está mais limpo do que eu? E Deus vai me dar tudo isso? Vou pôr minha barba de molho. Mas quando você vem para a igreja, Deus usa o nosso pastor, usa a minha vida, porque Deus usa até uma mula, usa o meu companheiro ali, pastor Carlos, que vai orar às 10h30, usa o meu companheiro pastor Nilton, usa um líder na sua célula, às vezes com palavras que para te corrigir, você até não gosta na hora, mas você tem que ficar feliz, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, igreja. Muitas vezes a pessoa não quer mais ir na célula, faz bico, porque ela não sabe como é o trabalho dessa igreja. Todo líder de célula, para ministrar uma lição, são ministrados pelo nosso pastor primeiro sobre aquela lição. Sobre aquele versículo. Mas a pessoa não recebe bem a palavra. Às vezes a pessoa não gosta do jeito que o pastor pregou, achou que ele foi muito duro, isso e aquilo. Mas Deus corrige o filho que ama. Só quer comichão no ouvido. Só quer coisinha boa. Não entende que Deus está preparando para ser um cristão forte. Um cristão com poder. Porque os dias são maus. Hoje em dia tem uma frase, tem uma brincadeira que faz muito, né? Quem tem Instagram, eu tenho. E mostra lá, e quando eu tiver muito dinheiro haverá sinais, né? Aí vê o gatinho, demonstrando a mulher que vai fazer cirurgia, isso e aquilo, né? E a Bíblia também fala que no final da próxima volta de Jesus haverá sinais. E os sinais já estão aí. Nós temos brincado, né? Que nós estamos aí fazendo um estágio com o inferno. E ainda, ar-condicionado, não vai ter no inferno, não. Aguinha gelada. Promoção de picolé lá na Marlene. No inferno não vai vender picolé, porque a Marlene com o Oscar vai para o céu. Né? E nem vai aguentar também, porque vai ser tão quente, que nem o freezer vai conseguir. É um estágio isso aqui. Então a gente precisa ouvir atentamente a voz de Deus e acreditar. Porque a gente tem um costume que Deus tem trabalhado em nós. Acreditar só no que Deus vai fazer de bom.
Mas na correção de Deus, no tratar de Deus conosco, a gente continua, Deus entende, Deus entende, Deus entende. Ele entende sim, que se a gente tem um coração quebrantado, um coração contrito e um desejo no coração, Ele vai nos ajudar. Quantas pessoas que Deus tem falado sobre batismo e a pessoa não dá ouvido. Se ouvires a minha voz atentamente. Por quê? Porque quem conhece o nosso amanhã é só Deus. Eu não conheço o meu 5 minutos. Eu não conheço o momento que eu saio daqui. Mas Deus já sabe toda a minha semana. Porque Ele é Deus onisciente. E graças a Deus Ele é onipresente. Porque Ele vai estar com cada um de nós todos os dias dessa semana. Amém? Então, se vocês estão entendendo a importância de ouvir a voz de Deus... Pastor, e como eu ouço a voz de Deus? Então agora nós vamos começar a ver. Através da leitura da Bíblia. Mas não entendo nada. Leia da mesma forma. Chama o professor que está aí dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, e fala assim, Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia. Me ajuda. A palavra diz que nós, sendo mal, nós damos coisa boa para os filhos, que será o Senhor não nos dará do teu Espírito, que o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade para nos ensinar todas as coisas. Nós precisamos vencer a voz da preguiça. E agora não dá tempo de eu ler. E agora não sei o quê. E ali nós temos tempo para outras coisas, mas não temos tempo de meditar, como no caso aqui de 1 Reis 13. Vai estudar lá que você vai ver o final de toda a história. Então, põe aí para mim, Ilma, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eu quero dizer algo para você, que a voz de Deus nunca vai ser contrária à Bíblia. Nunca vai ser contrário. Quando Deus fala algo conosco, igreja, você pode falar para Ele, me confirma na palavra, que Ele vai te levar ao versículo bíblico. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Por que eu estou falando isso para vocês? Alguns dias, eu acho que já deu um mês, numa sexta-feira, entre outras, mas eu vou contar essa mais recente. Eu estava vindo para o culto de oração sozinha, que a minha discípula companheira falou, eu já não vou no culto. E eu virei e falei assim para ela, vigia, hein, garotinha, no culto de oração, irmão André, no culto de oração, olha. E ali eu estava bem assim, eu falei, Deus... Estou com uma preguiça, quase que eu estou dando ouvido para minha amiga, para minha discípula, mas eu já estava ali perto da academia. Uma voz falou clara comigo assim, a sua necessidade, o seu milagre, Roseli, tem que ser maior do que o seu cansaço, do que o seu desânimo, do que a sua falta de vontade de vir, do que esse calor. Eu parei, ele falou, é isso mesmo que eu estou falando com você. Aí eu falei, Senhor, está falando comigo? Ele falou, a mulher do fluxo de sangue. A necessidade dela foi maior do que toda a fraqueza que ela tinha naquele corpo físico. A necessidade dela foi maior do que toda a sociedade que poderia apedrejar ela. A necessidade dela de tocar em Jesus, porque ela ouviu que Jesus ia passar por ali, ela foi se arrastando, porque ela pensou, se eu só tocar na roupa desse tal Jesus, eu vou ser curada dessa situação que faz anos que está na minha vida, que já levou todo o meu dinheiro, que já levou todo o meu psicológico. Ela foi. Aí eu vim para o culto de oração feliz. Então, tua necessidade tem que ser maior do que a voz do desânimo, do que a voz daqueles que se coloca para... Você está tão eufórico para vir para o culto de quarta-feira que você faz corrente, acontece alguma coisa, alguém chega na sua casa, uma pessoa que nunca foi, você quebra a sua corrente. Você está todo animado para vir para o culto de oração, quero ser batizado com o Espírito Santo, quero falar em línguas, quero ali... Chega alguém, em vez de você vir, você dá voz para aquela pessoa. E esses dias está difícil, porque está muito calor, gente. Eu não sei se você que é magrinho passa por isso, porque eu que sou assim esbelta,
dobra o meu peso. Você ri, ela ria de tudo lá. Então, aí eu venho, mas eu venho me arrastando. Por quê? Porque eu sei que Deus fala na palavra dele, enchei-vos do Espírito. Né? Tem gente que se enche de vinho, né? Não, se embriaga de vinho, mas não se embriaga do Espírito Santo de Deus. Olha lá, ó. Vamos lá. Falando aqui sobre ler. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ou seja, te ensinar sobre a justiça de Deus, para te corrigir quando nós estamos errados, tá? Para nos repreender, para nos ensinar o que é certo para ter uma vida de vitória. Verso 17. A fim de que o homem de Deus, eu e você, a Bíblia quando fala homem, coloca a mulher também, né? Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Coloca Gálatas 1:8. Olha o que o apóstolo Paulo deixa prevenido para nós. Por isso que é importante você ler. Eu já conheci pessoas que não está mais não, porque eu recebi uma profecia, uma promessa, e até hoje não aconteceu. Aí eu olho para a vida da pessoa, você é batizado? Não. Já começa por aí o problema. A situação. Porque tem promessa que é para todos. Tem promessa que é só para os filhos. Porque a chuva que caiu, graças a Deus, essa madrugada, não foi só na minha casa e na sua casa. Foi para todo mundo. O ar que nós respira não é só para nós que é cristão. É para quem não é também. Mas tem coisas, tem promessas, tem benefícios, tem bênçãos, que é para quem é filho. A pessoa pode estar na presença de Deus e não ser um dizimista e ter uma vida bem-sucedida. Só que, como chega para todo mundo, no dia que chegar a vaca magra, essa pessoa ela não tem suporte. Enquanto aquele que é dizimista, que todo mês devolvia o dízimo com fidelidade, semeava a oferta com alegria, no dia da sequidão ele vai ter. E aquele que era bem-sucedido, a hora que ele quebrar, ele não vai ter a promessa se cumprindo na vida dele, que não terá falta de nada. Vamos lá, olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito. Mas ainda que nós, ele falando dele, né? Hoje, para nós que ocupamos o altar, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, por isso que você tem que ser um crente bereano. Está na Bíblia? Se não tiver, você não vomita. Não engole. Que o apóstolo Paulo está dizendo que se até um anjo vier pregar algo que não está aqui dentro das Escrituras, essa pessoa é maldita. Quantas vezes você abre a porta para pessoas falar para você sobre um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas se camufla e você dá ouvido. E aí você chega aqui e você não acredita no que o pastor está pregando. Você não acredita no que o líder está pregando, porque você deixou a sua mente ser cheia, não da palavra, mas do engano. Outra forma de ouvir a voz de Deus, através da oração. Salmo 3, verso 4. Não importa quanto tempo você ora. Importa se você está ali com o seu coração quebrantado diante de Deus. E oração não é um monólogo. Só você fala, só você chora, só você lamenta, só você reclama. Oração é uma conversa entre você e Deus. E vai ter momento que na oração você está ali orando, vem aquele desejo de chorar, Deus começa a tratar com você de algo que você fez, que você sabe que não deveria fazer, então Ele quer que você ali se arrependa, que você confesse, que você se arrependa.
E creia que o sangue de Jesus veio sobre a sua vida. A oração é um momento que você está ali falando, Senhor, eu não aguento mais, resolve essa situação. E o Espírito de Deus fala, nesse momento da sua fraqueza, é que eu estou te fazendo forte, continua na minha presença. Então Deus fala conosco na oração. Aplauda porque Deus fala conosco. Porque você, não sei se é igual eu, mas tem momento que eu oro e falo para Deus, eu não estou aguentando mais. E o Senhor fala o mesmo que ele falou para Paulo. Nessa tua fraqueza, a minha força está se aperfeiçoando. Só permaneça na minha presença. Só permaneça me adorando. Só permaneça dizendo que eu sou um Deus bom, fiel e tenho misericórdia. Vamos lá, olha que o salmista fala. Com a minha voz clama ao Senhor. E ele do seu santo monte, o que está falando? Te responde. Nosso Deus não é mudo, então ele não vai fazer gesto. Que nem as meninas que trabalham com a parte de gesto. Ele vai te responder. Responder fala de voz. Por isso que você tem que estar com o seu coração atento à voz de Deus, para que outras pessoas, ou até mesmo o seu eu, a tua vontade, não venha abafar a palavra de Deus. Ou o diabo, quando ele fala na tua mente, cadê o seu Deus? Cadê a promessa? Por que está acontecendo isso? Se ele falou que ia acontecer aquilo. Então você tem que abafar essas vozes e ficar somente com a voz de Deus. Então a oração, Jeremias 33, 3 e uma. Jeremias 33, 3. Então é leitura da palavra, oração para ouvir a voz de Deus. No momento que você está frito, ore a Deus. Eu estava falando com as meninas ali, as meninas e as diaconisas, né? Sobre temporal. E a Júlia falou que de umas cidades para cá, eu nem vi jornal, teve temporal. E eu tenho orado muito para chover. Esses dias aí uma falou, pastora, vai chover, vai vir um temporal. Eu falei, eu repreendo a sua palavra em nome de Jesus, que eu tenho orado a Deus e dito assim, Senhor, o Senhor é o que acalma a tempestade, e o Senhor que aquieta o vento, então que venha a chuva, porque a natureza agradece, os rios agradecem, e nós aqui também agradecemos, mas vem com calma, Senhor. Não vem com vento, destelhando nada. E assim a minha oração a Deus. É assim. Porque é o jeito para orar, pedir, clamar. Porque se eu ficar falando, vai vir temporal, vai destelhar isso, vai destelhar aquilo. E olha que quem vos fala tomou um prejuízo bom com essas últimas chuvas. Tinha acabado de telhar meu telhado, voou calha, a calha cortou tudo no meio, né? Tive que pôr outra calha mais cara, mas glória a Deus por isso, porque Deus me deu condição de comprar e pagar, graças a Deus, né? Cartão de crédito é de Deus, mas a fatura é do diabo, então não abusa do cartão de crédito não, porque depois, quebra o galho, e com o galho que quebra, ele rebenta o seu no pau na hora de pagar. Vamos embora. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabe. Está falando de oração. Então, quer ouvir a voz de Deus? Ore. Não uma oração de ficar lamuriando, reclamando, né? Reclama do marido, reclama do filho, reclama do pastor. Deus, eu quero mudar dessa igreja, dá um sinal para mim, e não sei o quê, e não sei. Não, é uma oração, primeiramente para louvar pelo que Deus tem te dado, para agradecer, para adorar por quem Ele é. Depois, ali você coloca você, né? Porque muitas vezes a gente reclama de tanta coisa, mas não reclama da gente. Senhor, eu preciso mudar minha boca. Eu preciso mudar minha atitude. Eu preciso mudar o meu coração. É muito difícil a gente chegar diante de Deus, né, Rose? É assim, né? A gente quer que mude tudo, menos a gente. E depois você começa a pedir. Pedir pelas suas necessidades. E Deus vai falando com você, porque a voz de Deus ela é mansa. A voz de Deus ela é boa. Até quando Deus corrige nós, Ele é bom. Né? Jeremias fala que ele abre a ferida, depois ele derrama o óleo e sara essa ferida na gente. Ele permite situações na nossa vida para abrir ferida e para curar. Muitas vezes a gente quer camuflar. Quando a gente camufla uma ferida com a casca, se você vai lá, a enfermeira, ela não tem dó não. Ela joga aquele soro, depois passa aquele gases e arranca, você grita, tem vontade de dar na cara dela, né? Aí depois ela joga aquele negócio vermelho assim, né? E fala, e não cobre isso aí não, que tem que ficar assim.
Exposto. É assim que Deus faz. Só que ele não expõe para os outros, mas para ele está tudo exposto. Porque ele quer curar. Ele não quer ninguém enganado. Pão bolorento. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então ele vai arrancar mesmo. Porque ele ama. Ele quer fazer um povo forte, um povo curado. Então, leitura da palavra, oração. Deus pode falar conosco através de pessoas. Como ele está falando nessa manhã. Como ele vai falar às 10h30, através da vida do companheiro ali. Como ele vai falar às 19 horas, através da vida do outro companheiro nosso, que vai estar aqui. Porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, para ser boca de Deus. Então não despreze a mensagem de Deus, só porque não veio de forma sobrenatural. Tem pessoas que para receber, eu tinha que estar rodando aqui, sapateando, pulando, e não recebe. Não recebe. Que a palavra de Deus é a Bíblia. E eu creio nos dons e busco os dons, viu? Estou falando aqui não. Creio e busco. Tá? Então você recebe a palavra de Deus aqui na igreja. Você recebe a palavra de Deus na IBQ. Como a IBQ não é porque eu dou aula em escola bíblica, mas a IBQ ela edifica a gente. Porque tem aqueles irmãos, que não está aqui o Vanderlei, como diz o pastor Nilton, ele é mais velho de todos, né, Oscar? Pastor Nilton pega no pé do Vande. Então, ali usa para falar, para acrescentar na vida da gente. Os versículos que a gente ouve, né? Na escola bíblica, na célula. Você vai na célula, você ouve a palavra, os versículos, você ora. Então, Deus pode usar outras pessoas. Conversando com outros crentes, assuntos edificantes. Quando fala outros crentes, porque às vezes os crentes se reúnem, né? Mas não para falar coisa que edifica, para desgraçar a própria vida deles, né? Para falar mal do pastor, do líder, do irmão, da irmã que está passando na prova. Ih, aquela lá deve estar em pecado, pior que o pau do galinheiro. No fim, a irmã é um Jó, que Deus está provando para dar, né? Tudo de volta em dobro e a pessoa está lá, né? Mas quando se reúne para uma conversa edificante, para contar testemunho, para falar, nossa, eu estava com vontade de estrangular uma pessoa. Aí a outro fala, meu Deus, você esqueceu da palavra não? A hora que eu ia pegar ela, o Senhor falou, irai-vos e não pequeis. Ali eu pus a minha mão para trás. Então, assuntos que edificam, né? Nossa, eu estava com uma necessidade. E ali eu fui e orei a Deus. Daqui a pouco um irmão me ligou. Falou, lembra que eu te devia? E está aqui o dinheiro. Essas coisas edificam. E ali você fala, nossa, você pensa. Se fez com ele, vai fazer comigo. Quantas vezes eu já conversando com outras pessoas e Deus usou aquela pessoa para falar comigo. Eu já falei, já contei um testemunho. Um dia, eu já fui diaconisa, tá, gente? Para quem não sabe, né? No tempo que a Rosa era diretora, Deus me colocou no diaconato através da vida dela. E eu estava tão triste na igreja e Deus usou uma criança que tinha ido na escolinha. Não sei quem trouxe essa criança, acho que foi a Júlia. E ela me trouxe, ela fez um desenho de um coração e deu para mim. Quando eu abri o desenho, Deus falou comigo. Que um coração alegre formoseia o rosto. Meu rosto devia estar pior do que já é, né? Porque eu, no normal, já não sou bonita. Imagina destruída, como que não devia estar o rosto, né, Angeline? E quando aquela criança me deu, que eu vi, aquilo mudou o meu coração. Usou um desenho de uma criança para falar comigo. Então, Deus pode usar pessoas, pode usar outros crentes, pode usar um líder para falar com você. Pode usar pessoas sábias. Mas tudo você tem que entender, porque tem pessoas sábias que não estão na sabedoria da palavra. Toda pessoa que for falar com você tem que usar a Bíblia. Ela pode nem abrir, mas ela fala, você lembra lá Davi? Quando Davi começou a olhar demais, quando ele olhou Betseba, cuidado com o que você tem olhado. Cuidado, olha, você está falando para mim que você está falando um monte de coisa que não deve. A Bíblia está falando, a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração? Você está falando com uma pessoa sábia. Ainda que ela não esteja com a Bíblia aberta, mas está escrito, a boca fala do que o coração está cheio. Você só reclama, você só murmura. Não tem nada de bom no seu coração?
Tem gratidão em tudo que Deus já fez. E a sua salvação? Minha salvação já está garantida, mas estou de saco cheio. Só vivo na prova. Deus nunca cumpre a promessa. Isso, e aquilo outro. Cuidado. Lá na Bíblia, o povo de Israel começou assim, morreram tudo no deserto. Então, pessoa sábia, Deus pode usar a voz de Deus. Deus pode usar um cartaz. Um dia, cheguei aqui na igreja, de manhã, veio um irmão com uma camiseta com um versículo de amor. Eu já olhei na camiseta, falei, o negócio é comigo. Daqui a pouco, saí lá, pastor com camiseta de amor. Eu falei, ai meu Deus do céu, é comigo o negócio, estou precisando amar. E fiquei com aquilo na mente. Aí fui almoçar com a minha nora, ela pediu uma Coca-Cola, na lata da Coca-Cola veio escrito amor. Falei, só pode ser brincadeira. Eu estou devendo amor, porque a Bíblia diz, não devais nada a ninguém a não ser o amor. Falei, meu Deus, vou ter que orar mesmo para Deus derramar amor no meu coração. Porque está na Bíblia. Em Romanos 5, que Deus, o Espírito, derrama amor no nosso coração. Eu já entendi a mensagem. Comecei e falei, Senhor, eu preciso amar. Só que daí sabe o que Deus faz, gente, quando você faz esse tipo de oração? Deixa eu te contar o segredo. Ele só põe gente para pisar no seu calo. Ele só põe gente para você ter vontade de dar um safanão na orelha dela. E aí quando você pensa, ele fala, e o amor? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer tomar um safanão? Aí você fala, é verdade, eu preciso amar. Entendeu? Então, cuidado com as orações que você faz, que Deus, ele dá rebote na oração, entendeu? Senhor, me dá paciência. Ele põe você na fila, na sua hora o caixa fecha, você tem que ir para outro, e quando você corre, tem gente mais rápido que você continua lá no mesmo lugar. Senhor, eu preciso de paz. Deus vai pôr só na sua frente as árvores balangando que parece que vai arrancar. Então, toma cuidado, tá? Porque Deus, ele faz tudo efeito rebote para produzir em você. Já viu aquela história que picada de cobra é com o veneno dela que cura? Só para você entender. E vamos lá. Então, através da reflexão. Sabe esse livro do pastor Paulo? Todo mundo comprou, né? Todo mundo aqui comprou? Quem não comprou tem aqui para vender, né, companheiro? Companheiro, a mulher dele que fala, porque fala a mulher sábia edifica. Quando eu falo que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, todo mundo fala que é os ombros dos homens, mas não é. Se não tiver um pescoço bom, o cabeça, né? A mulher dele falou que é. Tem livro aqui para vender. Então, através dessa reflexão dos livros, você vai ficar atento à voz de Deus. Você vai ouvir as coisas à tua volta. Você vai ouvir a primeira lição, vai falar sobre oposição. Você vai conviver com pessoas que se opõem àquilo que você busca e com pessoas que vão estar te ajudando naquilo que você busca. A reflexão de ontem foi boa, de hoje eu não li ainda. Mas fala sobre as marcas de Cristo. Que o que eu e você passamos hoje, situações que nós já passamos, Deus já nos deu vitória, são marcas para a gente poder ajudar outras pessoas. Então, Deus fala comigo e com você através de boas reflexões. Coloca para mim o Salmo 19, verso 1 e 1. Se você olhar a natureza, é isso que o salmista fala no Salmo 19, verso 1. Salmos 19, verso 1. Até a natureza fala conosco. Não é à toa que Jesus fala em Mateus 6. Que se ele cuida, né, que ele veste os lírios do campo, se ele dá alimento aos pássaros. Por que nós, filho deles, andamos ansiosos? Você acha que ele não vai cuidar de nós? E olha que o Salmo fala, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Verso 2. Você vê que até a natureza fala conosco. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. 3. Não há linguagem, nem há palavra, e deles não se ouve nenhum som. Você não vê a natureza falando, né? Você já viu alguma árvore falando, você me fala. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Você vai ver, esse tempo teve uma chuva tão forte, tem uma arvinha ali na frente da minha casa. Para quem não sabe, eu moro no lugar mais difícil
aqui do bairro, na frente do terminal. E eu ficava esperando aquela ervinha voar, irmã Roseli. Porque ela é tão frágil. E a árvore não voa. Sabe o que Deus falou? Assim é um crente firmado no Senhor. Sabia? Quando eu já vi uma árvore, um troncão assim, companheiro, caída. E aquela arvinha, o vento vai para lá, vai para cá, mas ela está lá. A natureza fala conosco. Os bichos falam conosco. Cuida de um cachorro. 3 dias, por 30 anos, até ele viver, ele vai ser grato a você e fiel. E cuida de um ser humano 30 anos. Primeiro dia que você falar não para ele, ele vai na rede social e acaba com você. Ele coloca um textão no WhatsApp. Ele conta para todo mundo que a hora que você mais precisou, ele disse não. Mas ele não sabe se você também estava precisando. A natureza nos ensina. Os animais nos ensinam. Você não vai ver um leão matando se ele não tiver com fome. Você não vai ver uma cobra picando se você não meter perigo nela. E o ser humano hoje, a vida, não está valendo nada. Tem pai matando filho matando o pai, está na Bíblia também. Por isso que eu falei, haverá sinais. Os sinais já estão aí, né? Então, Deus fala até através de experiências que nos parecem banais. Você olha a criança, as crianças estão brincando, elas brigam, se separam. Às vezes, daí os pais brigam entre si por causa da briga das crianças. E daqui a pouco as duas estão brincando de novo e os 2 pais e as mães estão de cara virada. O que Deus está ensinando? Que nós temos que ser como uma criança. Nós podemos até brigar, mas daqui a pouco se abraça, se perdoa e vida que segue. Por isso que fala que nós temos que ser como uma criança. Com as experiências do dia a dia. Deus fala conosco. Então nós precisamos ter a voz de Deus. Se coloque de pé. E um último versículo. Eu quero que você coloque na Almeida, revista e corrigida, por causa do final. Jó, capítulo 37, verso 5. Jó 37, verso 5. Quero deixar essa palavra ao seu coração, para você, para essa semana. Você guarde essa palavra no seu coração. Jó, capítulo 37, verso 5. Um dos amigos lá que estava falando com Jó, e ele fala essa palavra para Jó. Às vezes eu não sei o que você vai passar nessa semana, mas eu quero deixar essa palavra da Bíblia como sendo profética para você. Conseguiu aí, Ilma? Vou abrir aqui. Espera aí. É só eu abrir o celular e ela arruma lá. Vê se não é brincadeira esse. Cadê aqui? Jó. Talvez, não sei da sua semana, eu não sei da outra semana, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Diz assim, Jó 37, 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Essa palavra eu quero deixar para o seu coração, porque nessa semana, no momento que você passar por alguma situação, não se desespere. Só lembre de olhar para o alto, da onde vem seu socorro. Que a voz de Deus vai trovejar ao seu favor. E você vai ver grandes coisas que Deus fará que você não compreende. E quando eu falo desse versículo, porque toda vez que eu prego o que eu falo, é o que eu experimentei. Por isso que você tem o dever de falar que Jesus salva, porque você já experimentou a salvação. E Deus quer te fazer experimentar coisas muito maiores, porque a salvação já é sua. Mas Ele quer ter comunhão com você, para que você experimente como Ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Então guarde isso, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então, no momento, nessa semana, na outra, e enquanto você estiver aqui, lembre dessa palavra, que quando você olha para o alto, de onde vem o teu socorro, e clama a Deus,
Ele vai fazer com a voz dele, vai trovejar e ele vai fazer coisas que você não compreende diante daquilo que você necessita. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu entrego o teu povo a ti e eu peço que o Espírito Santo de Deus que habita neles, porque mora neles, eles são templo do teu Espírito. Comece, Senhor, consagrar os ouvidos deles para ter o ouvido atento à tua voz, porque a tua voz dá direção, assim como está lá em Isaías 30, que uma voz vai dizer, vai para a direita ou vai para a esquerda, que eles sejam dirigidos pela tua voz, que vem através da palavra, que vem através da oração, que vem através de uma boa reflexão e que vem até mesmo através da vida de pessoas, como tem acontecido conosco, que o Senhor colocou o nosso pastor para ser a tua boca, para trazer a tua voz, para que nós sejamos um rebanho saudável, um rebanho fortalecido, um rebanho vitorioso no Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos, que a tua voz troveje maravilhosamente na vida deles, na casa deles, na família deles, e que as suas obras sejam tão grandes, que eles nem compreendam o porquê de tão grande a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia é na vida deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você que crê e recebe, aplauda e agradeça a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.